Sejam todos bem-vindos. Estou aqui hoje para compartilhar com você, com cada um de vocês, a lição 277 do livro Um Curso em Milagres. Espero que você esteja muito bem. Hoje o tema da lição diz que eu não prenda o teu filho com as leis que eu fiz. E eu vou ler um trechinho da lição para a gente fazer a reflexão em cima da mensagem que a lição nos trouxe. Ela diz o seguinte: o teu filho é livre, meu pai, que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. Ele não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito através das quais tento tornar o corpo mais seguro. Ele não foi mudado pelo que é mutável, não é escravo de nenhuma das leis do tempo. Ele é tal como criastes, pois desconhece todas as leis, exceto a lei do amor. Então, aqui é o próprio ego, a nossa essência, a nossa natureza humana, ego, falando, né, declarando para este Pai, para Deus, que eu não prenda o teu filho. Então, o teu filho, o espírito, a essência que vive em cada um de nós, ele está como que preso por conta desses paradigmas, dessas crenças, que é o que está dominando o corpo. E por que dominando o corpo? Quando a gente fala em questão do corpo, é a forma como a gente se identifica. Quando você olha na frente do espelho, você se identifica com aquilo que você vê na frente do espelho. Ou seja, a sua imagem externa é aquilo que vem como primeira informação do que você é, de quem você é. Mas você não é o que você vê na frente do espelho. Esse corpo é apenas o veículo, é o templo do espírito. E o espírito é a sua verdadeira natureza do ser. Então, o que você é, você não enxerga com os seus olhos físicos. Os seus olhos físicos enxerga apenas o templo, a morada desse espírito, que é esse Filho de Deus, essa essência divina, essa luz, essa energia divina que nós chamamos de espírito. Esse somos nós, o espírito é o que somos. E quando a gente fala que é o ego que está controlando a nossa existência, e por ele controlar a nossa existência através desses paradigmas, dessas crenças, daquilo que ele acredita ser a verdade do ser, nós estamos escravizando o espírito. Nós estamos colocando o espírito como dentro de uma jaula, onde ele não pode se expressar. Porque na nossa mente, o que está nos controlando são esses paradigmas, são essas crenças. E o espírito acaba não se manifestando nessa realidade. É isso que nós chamamos de adormecidos. Estamos adormecidos. Então, o despertar é quando a gente vai limpando essas camadas de paradigmas, de crenças, tirando este controle do ego, tirando esse controle dessa mente egóica e dando mais controle ao espírito. Quanto mais o espírito está no comando das nossas vidas, mais despertos nós estamos. E aqui na lição, ele também fala que este Filho de Deus, ele não conhece essas leis, exceto a lei do amor. Então, quando a gente fala de lei, nós estamos falando aqui dos dogmas, daquelas leis criadas dentro de dogmas, dentro de religião, que faz com que a gente acabe aprisionando esse espírito por não se reconhecer como sendo este próprio espírito. Então, quais são as leis que dominam a nossa vida hoje que a gente acredita como sendo verdadeira? Quais são as leis que você recebeu, seja numa religião, ou seja dentro da sua família, ou seja na sua infância, através de alguma pessoa que faz com que você escravize este Filho de Deus dentro de si e não permite que ele se manifeste como verdadeiramente é? Quais são as barreiras
que nós temos na nossa vida que nos impedem de fazer a manifestação desse Espírito, de permitir que esse Espírito viva e seja tal como é, tal como Deus criou. Quais são os paradigmas, quais são as crenças que nós temos na nossa vida que impedem a nossa visão, impedem de enxergar esse outro lado de quem nós somos. Como dizia o próprio Cristo na sua passagem aqui na Terra, rasgai o véu. Então, este véu simboliza camadas de crenças, camadas de historinha que nos contaram, que impedem a nossa visão, que impedem que a gente enxergue a verdade sobre quem nós somos. Então, a lição, de uma forma muito simples, mas falando, claro, numa forma de códigos, de metáforas, ela traz para a gente a reflexão sobre as nossas crenças, os nossos paradigmas, aquilo que nós aprendemos, e esse aprendizado, ele vem de geração em geração, são muitas gerações mantendo, alimentando o mesmo paradigma. E esses paradigmas formam a prisão desse Filho de Deus. Então, o que a lição traz para a gente como mensagem é que não adoramos estes ídolos, estes paradigmas, estas crenças, para que uma vez que nos libertamos de cada um deles, possamos também libertar esse Espírito, esse Filho de Deus. Nós precisamos nos libertar na mente para que este Espírito se manifeste através da nossa mente. E eu vou continuar lendo a segunda parte aqui da lição, que diz o seguinte: não adoremos ídolos, nem acreditamos em nenhuma lei que a idolatria faria para esconder a liberdade do Filho de Deus. Ele não está limitado, a não ser pelas próprias crenças. Entretanto, o que ele está muito além da sua fé na escravidão ou na liberdade. Ele é livre para ser o filho do seu pai e não pode ser limitado, a menos que a verdade de Deus possa mentir e que a vontade de Deus possa ser que ele engane a si mesmo. Olha só que forte isso. Olha a mensagem, olha a profundidade dessa mensagem. Ou nós estamos vivendo realmente dentro de uma ilusão, aonde o espírito ele está prisioneiro dentro dessa ilusão que está sendo criada e alimentada nessa mente humana, ou Deus é mentiroso, ou a criação é uma mentira. Então, é uma reflexão que dá um chacoalhão na gente. Dá um chacoalhão na nossa própria fé. Pelo menos no meu entendimento é isso. É um chacoalhão, é uma acorda agora, por favor. É mais ou menos isso que eu recebi dessa mensagem. Porque para mim é inconcebível a fonte criadora ser uma mentira. Agora, as minhas crenças, sim. Os meus paradigmas, sim. Esses são mentirosos, esses enganam, esses confundem, esses colocam véus, barreiras que impedem a gente de enxergar essa realidade. Então, meus queridos, eu fico por aqui com essa mensagem, reflita em cada uma delas e boas práticas aqui nas reflexões, nessa mensagem do dia, que você traga para o seu dia a dia e para a sua vida esse ensinamento e que você faça essa análise interna. Quais são as crenças e paradigmas que estão me mantendo longe do meu espírito, mantendo o meu espírito dentro de uma prisão? E quais são os véus que eu preciso tirar das minhas vistas? Boas reflexões e eu te espero amanhã. Grande beijo!